pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Como estão os estudos? Fábio Marçal de novo para corrigir uma prova do IBAN, a prova que foi realizada no dia 22 de janeiro da Prefeitura de Saquarema, para o cargo de nível superior, orientador educacional, orientador pedagógico, psicólogo, inspetor escolar. E se você não me conhece, aqui embaixo tem a descrição, tem um pouco mais sobre mim, você vai me conhecer mais, sou professor de língua portuguesa, e tenho bastante experiência com preparatório de concurso público, também com aprovações, e estou aqui para te ajudar comentando as questões de língua portuguesa de algumas provas. Então se inscreve no canal aí, curte, compartilha para os seus amigos, ativa o sino para receber sempre comentários novos, de provas novas, de bancas variadas de concurso público, beleza? Aqui o português, né, a gramática da língua portuguesa é levada a sério. A gente trabalha com foco, com atenção, indo de questão em questão, vendo onde está o acerto e onde está o erro em cada questão. Além disso, nós vemos teoria aplicada na prática. De vez em quando eu vou dar uma paradinha, uma pausa, explicar um pouco da teoria do assunto e aí você pode relembrar aquele conteúdo. Yeah. Então é um prazer estar com vocês. Aqui embaixo na descrição vou deixar o link para você baixar a prova, baixar o gabarito. Então, nessa prova, conhecimentos básicos, gerais, língua portuguesa, 10 questões. As duas primeiras foram de interpretação. A prova de interpretação, ela pode ser uma interpretação superficial, com palavras tiradas diretamente do texto, apenas identificação de palavras no texto. Pode ser um nível um pouco mais aprofundado, quando nós identificamos nas entrelinhas o que o autor quer dizer, o significado do texto, o que o enunciado está pedindo. Ou pode ser um nível mais aprofundado ainda, que é quando é um conhecimento, um assunto muito técnico e requer um repertório nosso de conhecimento de alguma área ou de determinado assunto para podermos entender o texto de uma maneira mais efetiva. Esse texto aqui, considero que é o texto da segunda opção, é o texto que tem muitas subjetividades, muitas entrelinhas, interpretações que estão apenas decifráveis nas entrelinhas, ali, nas deduções dos sentidos das palavras, num contexto mais geral do texto para identificar o sentido ali no parágrafo. É uma prova que veio razoavelmente difícil, tendo em vista que foram muitos inscritos nesse concurso. Então, parece que a IBAN, quanto maior o número de inscritos, mais difícil vem a prova, mais interpretativa, mais semântica vem na prova e menos gramática. Então, vamos lá. Texto aí você pode ler com calma, vou descendo aqui para você ir lendo com calma, ou quando você baixar a prova, você vai ter o texto para ler com mais calma também. Temos essa primeira parte do texto e temos essa segunda parte. Esse texto, essa prova, esse caderno de prova foi enviado por um inscrito no canal, já agradeço a ela bastante, porque a IBAN não libera caderno de prova, então dependo realmente de inscritos que me enviem provas que foram realizadas por eles, para que a gente possa ter acesso ao caderno e assim fazer esses comentários, que ajudam bastante a gente que está estudando. Quando a gente lê o texto, então, a gente percebe que é um texto que fala sobre uma menina, uma moça, uma mulher, que quando era criança vivia numa cidade pequena. E ela era muito agitada, a menina, e não gostava do marasmo da cidade. Então, ela se vislumbrou com a agitação da cidade grande, resolveu morar na cidade grande, e o autor descreve a rotina de vida dela, tanto na cidade pequena quanto na cidade grande. Então, vai trabalhar justamente em cima disso, dessa percepção da personagem sobre o estilo de vida das pessoas, sobre a agitação, sobre o movimento das pessoas, beleza? O trecho do conto acima, questão 21, o trecho do conto acima, de Conceição Evaristo, nos mostra dois momentos da experiência de vida da personagem Cida, que se opõem no que diz respeito a dois momentos, agora isso aqui é importante, da experiência de vida. Dois momentos da experiência de vida da personagem Cida.
que se opõem. Então, esses dois momentos da experiência de vida se opõem. No que diz respeito a como que se dá essa oposição desses dois momentos da experiência de vida. Letra A. Suas percepções acerca dos moradores das cidades. Essa questão aparece muito, que está correta. Quando a gente observa aqui na primeira parte, a gente observa a narrativa, a descrição do estilo de vida dela, da rotina dela na cidade grande. Em nenhum momento fala da observação que ela tem das pessoas da cidade grande. No segundo parágrafo fala de quando ela era da cidade pequena, quando ela era criança. E podemos perceber que há algumas observações dela, alguns sentimentos dela, algumas percepções em relação às pessoas da cidade. Podemos ver aqui, lembrar você, entretanto, de que as pessoas eram lentas, andavam, falavam e viviam devagarzinho. A vida era uma lerdeza tal. As mulheres esqueciam e ele vai trazendo algumas situações cômicas. Então, só no segundo item que aparece a observação, a percepção em relação aos moradores. Então, eliminamos a letra A. Letra B. Descrição que o narrador faz sobre os cenários em que se dão esses dois momentos. Essa palavra aqui, cenários, não se verifica. Por quê? Porque não é o cenário que traz esses dois momentos da experiência de vida, mas sim as percepções dela. A descrição do cenário em si, seja da cidade grande ou cidade pequena, não caracteriza essa experiência de vida dela, porque a experiência de vida dela, segundo o texto, está totalmente arraigado a como ela vê as pessoas, a como ela vê a velocidade que as coisas ocorrem nas duas cidades. O cenário em si não é o que caracteriza. Ele descreve cenário, ele nem descreve tanto o cenário assim. Ele traz algumas situações na cidade, só que ele foca mais até no comportamento dela, nas ações dela. É claro que vão ter alguns elementos que aparecem, que fazem parte da cidade, mas não é uma descrição da cidade proposital ou com foco em trabalhar a experiência de vida dela. Tanto é que quando a gente chega na letra C, olha que interessante, diferentes sensações em relação à percepção da velocidade que ela tinha da realidade vivida por ela. Essa letra C ela se torna mais correta, mais coerente, devido a algumas palavras que aparecem. Não é a interpretação superficial do texto, mas uma interpretação em que a gente vai ter que colher algumas palavras-chave e associar com o texto todo, com o sentido do texto. Repara o seguinte, nessa parte aqui. Corria sobre a corda bamba invisível e opressora do tempo. Essa aqui é a opinião dela, é o autor que traz, mas é ela que vê a vida dessa forma. Era preciso avançar sempre. Ele também está trazendo uma característica dela. Em casa, corria ao banho, ao quarto, à sala, à cozinha. Ele não traz um motivo específico para ela correr. Só diz que ela corria. Então, dá para perceber que ela fazia isso por ela mesma, por natureza, por ela ter essa característica. Aqui na segunda, também, já trabalhamos, já vimos essa parte que traz a característica de como ela via as pessoas da cidade. Deixa eu voltar aqui. Era preciso buscar sempre. Essa também é uma frase-chave para essa prova. E tem uma outra parte que é essa parte aqui. A moça foi diminuindo o passo. Ela era uma desportista natural. O que quer dizer isso natural? Ela, por natureza, ela já tinha esse ímpeto de velocidade, de correr. E aqui no segundo parágrafo, quando descreve a infância dela, olha que interessante. As suas brincadeiras prediletas, ainda nessa época, eram a de apostar corrida com as crianças, desafiar grandes e pequenos, no tempo gasto para a execução de qualquer tarefa. Então, a característica dela como pessoa, a percepção que ela tinha da vida, era de velocidade.
ela tinha da realidade vivida por ela. Essa palavra aqui, realidade, vem a um encontro de experiência, dois aumentos da experiência de vida. Então, essa letra C aqui se torna mais coerente, tendo em vista o todo o contexto. Letra D, forma como ela se relacionava afetivamente com as pessoas. Não traz nenhum foco, nenhuma frase, nada específico em relação à forma de afeto dela com outras pessoas. O texto fala apenas dela. Bom, vamos para agora a próxima questão, a número 22. Temos aqui o parágrafo, vamos direto para o enunciado para não perder tempo lendo duas vezes. Isso aqui é um macetinho, um segredinho bem interessante. A alternativa que contém todas as palavras e expressões com a mesma classificação gramatical da palavra sublinhada no trecho acima é. A palavra sublinhada é essa aqui, molhado. Bem, quero trazer para vocês aqui uma teoriazinha. Anota aí. Dá um foco agora na teoria de classes de palavras. São 10 as classes gramaticais. Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Temos aqui a classe do adjetivo. Adjetivo é uma classe de palavra que se refere, que se liga ou que se relaciona diretamente ao substantivo, dando uma qualidade ou uma característica, uma especificação. Tranquilo? Beleza. Temos um conjunto de palavras que pode fazer o papel de adjetivo. Esse conjunto de palavras é feito de preposição mais substantivo. Isso não é um adjetivo propriamente dito. É chamado de locução adjetiva, porque faz o papel de um adjetivo. Por exemplo, casa de João. Pronto. Expressão preposicionada ligada ao substantivo. Locução adjetiva. Certo? E também em relação ao adjetivo, quero trazer aqui o verbo. Como assim o verbo? Um verbo no particípio. O que é um verbo no particípio? Verbo no particípio é aquele que termina em ado ou ido. É uma das formas nominais. Existem 3 formas nominais do verbo: infinitivo, gerúndio e particípio. Se chama uma forma nominal justamente porque podem fazer o papel de um nome. E o particípio, que é a terminação ado, ido, falado, cantado, latido, partido, corrido, bebido, pintado. Essas palavras, a princípio, são verbos. Porém, em uma determinada frase, em determinado contexto, pode ser usado como adjetivo. Por exemplo, cansado. João está cansado. Cansado veio do verbo cansar, porém está sendo usado como uma característica para o substantivo João. Então, particípio, ou seja, o verbo no particípio, pode ser usado como adjetivo. Então, falamos rapidamente aqui sobre o adjetivo. Guardou? Adjetivo, palavra única ligada ao substantivo. Locução adjetiva, expressão preposicionada ligada ao substantivo. E particípio, particípio sendo usado como um adjetivo quando está caracterizando um substantivo. Foco é sempre esses 3 itens, seja o particípio, seja o adjetivo propriamente dito, seja a locução adjetiva, estarão ligados a substantivo, certo? Então vamos continuar agora. Voltando lá na palavra molhado. Molhado tem aquela característica, terminação ADO, ado, vem do verbo molhar. Percebemos que é um particípio. Vamos ver se é um particípio ligado a um substantivo. O sol vinha nascendo molhado. O artigo, sol, substantivo, vinha, verbo auxiliar, nascendo, verbo principal, está no gerúndio, de uma forma nominal também, forma aqui uma locução verbal. E molhado, vamos ver se é um adjetivo. Para ser adjetivo, tem que estar ligado ao substantivo. O substantivo que tem aqui é sol. Vamos ver se adjetivo varia quando eu vario o substantivo. Adjetivo, como é ligado ao substantivo, ele varia também, é uma classe gramatical variável. O sol
está molhado. O sol é molhado. O sol vinha nascendo molhado. Os sóis vinham nascendo molhados. Agora, feminino. A lua vinha nascendo molhada. Plural feminino. As luas vinham nascendo molhadas. Se varia, é sinal de que é adjetivo, porque o adjetivo é classe variável se ligando ao substantivo. Logo, eu confirmo que esse particípio está exercendo a classe gramatical de adjetivo. Ótimo. Agora não acabou ainda não. Agora temos que ver as opções. A alternativa que contém todas as palavras e expressões com a mesma classificação gramatical. Letra A. Ou seja, ele quer que das opções aqui, as duas palavras de cada opção sejam adjetivos. Temos na letra A, vagabunda e inconsequente. Aqui está a palavra vagabunda. Vamos ver se é adjetivo. Para ser adjetivo tem que estar ligado ao substantivo. Temos a palavra amanhã. Amanhã, vagabunda, está aqui. O dia, vagabundo. Opa, mudou manhã para dia? Então, variou, né? De feminino para masculino. E se for plural? As manhãs vagabundas, ou seja, foi para o plural, sinal de que é adjetivo. Então, aqui, beleza, certinho. Vagabunda é adjetivo. Inconsequente. Onde está inconsequente? Está aqui, inconsequente. Vamos ver se está ligado a algum substantivo. O trabalho inconsequente. Trabalho é um substantivo, sim. Substantivo trabalho, o é artigo. Aqui temos o artigo A ligado a manhã, aqui o artigo O ligado a trabalho. O trabalho que tem a característica de ser inconsequente. Então, sim, tranquilamente, adjetivo está dando característica para trabalho. Os trabalhos inconsequentes. Variou para o plural, ótimo, é adjetivo. Então, essa letra A é a opção correta. Vamos ver as outras opções. B, de Copacabana e descida. Olha que legal, preposição com substantivo, preposição com substantivo. Vamos direto para D, preposição, substantivo, preposição, substantivo. São 4 expressões que se caracterizam daquela forma como nós vimos anteriormente. Preposição mais substantivo. Quando eu tenho uma preposição mais o substantivo ligado a um outro substantivo, eu tenho duas coisas que podem acontecer. Essa preposição mais substantivo pode ser locução adjetiva ou não. Como assim? Esse substantivo, a gente vai ter que verificar se é substantivo concreto ou substantivo abstrato. Se for um substantivo concreto, então essa preposição mais substantivo será com certeza locução adjetiva. Certo? Repete. Sim, isso aí, muito bem. E se for ligado a substantivo abstrato, pode ser locução adjetiva ou não. Fábio, ainda não estou entendendo muito não. Vamos para a prática. Primeiro, de Copacabana. Vamos procurar de Copacabana, está aqui em cima. De Copacabana. Está aqui. De Copacabana, expressão preposicionada, ligada ao substantivo praia. Praia de Copacabana. Pergunta, praia é concreto ou abstrato? Praia é concreto. Beleza, substantivo concreto, porque tem existência própria, independente. Então, locução adjetiva. Isso quer dizer que é um adjetivo, Fábio? Não, quer dizer que é locução adjetiva. São duas palavras com a função de um adjetivo, mas não é um adjetivo. É uma preposição mais um substantivo. Descida. Cadê? Descida. Tá aqui. Cooper, descida. Mesma coisa. Preposição mais substantivo ligado ao substantivo Cooper. Cooper é o ato de realizar Cooper. É um substantivo abstrato. Fábio, por que é substantivo abstrato? Porque substantivo abstrato é a cachaça do Japão. Como assim é a cachaça do Japão? É o sake.
O que é isso aqui? S de sentimento, A de substantivo derivado de verbo, que é uma ação, Q, substantivo derivado de adjetivo, né, qualidade, e estado, substantivo que denota o estado do corpo. Isso aqui, substantivo abstrato. O que não for isso é concreto. Praia, lá naquela questão, nessa anterior aqui, praia. Praia é sentimento? Não. É ação? Não. É qualidade? Não. É estado? Não. Praia é um lugar concreto, um lugar físico, geográfico, tem existência própria. Substantivo abstrato tem existência dependente. Precisa de um ser para existir. Sentimento, amor, preciso de alguém que sinta amor. Ação, luta, vem do verbo lutar. A luta dos pugilistas. Precisa de duas pessoas lutando, exercendo a ação de lutar para existir o substantivo luta. Qualidade, beleza. Aqui, beleza, vem do adjetivo belo. Então, precisa existir algo que tem determinadas características para existir a beleza desse algo. Estado, coma, vida, morte, embriaguez, precisa alguém existir para existir o estado desse corpo. Agora, praia, não, praia está ali. Não precisa de ninguém para existir, já está ali por si só. Se eu morrer, continua lá. Então, além disso, desses itens que têm existência própria, substantivo concreto, qualquer item, figura, né, que mesmo sendo imaginário, faça parte da cultura, ou seja, até invisível, pode ser concreto. Luz, ar, átomo, eletricidade, gás, Deus, anjo, fada, mula sem cabeça, porque fazem parte da cultura, fazem parte do imaginário, da existência própria. Se eu morrer, continua existindo no coletivo, né, na coletividade. Agora, quando eu sinto ternura, se eu morro, a ternura também que eu sinto acaba, né, fisicamente falando. Então, isso é substantivo abstrato. Por isso que Cooper é abstrato, porque vem do ato, né, de culpar, vamos chamar assim, né? Não existe esse verbo, mas como se fosse a corrida, né? Corrida de sida. Corrida vem do verbo correr, é uma ação. Então, Cooper, que é um substantivo, vem da ação de realizar um Cooper. É que no português, né, a gente não tem esse verbo, mas é um substantivo que denota ação. Quando ocorre isso, esse elemento, né, essa expressão preposicionada está ligada a substantivo abstrato, para ser locução adjetiva, como está aqui, né, nessa primeira possibilidade de ser locução adjetiva, nós teremos que verificar uma das duas condições. Se essa expressão preposicionada ela é agente dessa ação, né, denotada pelo substantivo abstrato, ou se ela é possuidora, se ela tem a posse desse substantivo abstrato. Quando a gente olha lá para Cida, a gente verifica que ela é agente, é ela que corre, é ela que praticou Cooper. Quando isso ocorre, eu encontro uma dessas duas características, sendo agente ou praticando ação, então essa expressão preposicionada será a locução adjetiva. E se não for agente nem praticar ação, não vai ser locução adjetiva. Essa expressão preposicionada ela será paciente da ação. Como assim? Vamos lá, deixa eu apagar aqui o substantivo abstrato. Vamos ver aqui um exemplo bonitinho. O amor de João. O amor a João. Duas expressões preposicionadas, de e a, ligada a substantivo abstrato, amor. Na primeira, de João, exerce a ação de amar ou possui o amor? Sim, percebemos que o amor é de João. Então, beleza, locução adjetiva. O amor a João, a segunda opção. Percebemos que é João quem ama? Não, percebemos que é João que é amado, ele que recebe o amor. Então, não praticação nem a ideia de posse. Não é locução adjetiva, é só uma expressão preposicionada. Isso vai influenciar em quê? Vai influenciar lá em função sintática. Porque quando isso ocorre, o elemento paciente, ele será o complemento nominal.
e o agente, ou seja, a locução adjetiva, será o adjunto adnominal. E quando é ligado ao substantivo concreto? Quando é ligado ao substantivo concreto, como é a locução adjetiva sempre, então sempre terá a função sintática de adjunto adnominal. Olha que legal, nós vimos então morfologia, classes de palavras, locução adjetiva, vimos substantivo concreto, abstrato e ainda vimos funções sintáticas de adjunto nominal e complemento nominal. E se for um substantivo comum ligado ao substantivo, sempre adjunto nominal diretamente ligado. Se estiver separado por artigo, verbo, vírgula, será predicativo. Então vamos lá, continuando. Vimos que descida aqui não é a locução adjetiva. Quer dizer, perdão, é a locução adjetiva porque pratica ação. Do tempo. Aqui, do tempo. Expressão preposicionada ligada à indecisão. Indecisão é um sentimento, né? Podemos considerar um sentimento. Pergunta, do tempo é possuidor desse sentimento? Metaforicamente sim, é a indecisão do tempo, o tempo que está indeciso. Ou seja, pertence a ele, esse sentimento pertence ao tempo. Logo, locução adjetiva. Olha que bonito. E função sintática? Adjunto adnominal. Olha que bonito isso, né? Das ondas. Cadê? Das ondas está aqui. Das ondas. Expressão preposicionada ligada aqui a trabalho. O trabalho das ondas não está ligado em consequente. Consequente é adjetivo ligado ao trabalho. O trabalho de quem? Trabalho das ondas. Então, o trabalho pertence às ondas? Sim, trabalho é substantivo abstrato, que vem do verbo trabalhar. Então, ondas é a possuidora desse trabalho, metaforicamente falando, claro. Ou seja, é a locução adjetiva, porque é possuidor. E se é a locução adjetiva, a adjunta adnominal a função sintática. O que importa aqui na questão é que a locução adjetiva não é adjetivo. Onde é adjetivo é vagabundo e inconsequente, que é a mesma classe de molhado. Beleza? Comenta aí embaixo se você entendeu, se você não entendeu, estando nas suas dúvidas, fique à vontade. Questão 23. O significado que o verbo ganhar tem no trecho acima é... Essa aqui é uma questão interessante. A gente vai depender de um contexto um pouco maior além desse que está na frase. Voava pelas escadas, pois o elevador era lento e no constante Cooper ganhava a rua. Ganhava. Eu posso trocar por conquistava? No constante Cooper conquistava a rua. Conquistar tem sentido como se ela estivesse lutando por alguma coisa, estivesse batalhando muito. Não estava batalhando, lutando. Alcançava. Alcançava a rua? Sim. Isso aqui faz sentido, bastante sentido. No constante Cooper, alcançava a rua. Ótimo, porque não estava na rua, né? Estava aqui no prédio, escadas. Alcançava, então, ou seja, chegava, alcançava, ganhava as ruas. Recebia a rua? Não tem muito sentido. Então, vamos lá. Conquistar e receber são duas quase que absurdas. Ficou a alcançar e avançar. Avançava a rua, teria que ser avançava na rua, né? Só que para avançar na rua, ela deveria estar mais próximo da rua, para avançar na rua. Então, entre alcançar e avançar, alcançar é que tem mais sentido. Ou seja, é uma questão em que duas têm até sentido, eu poderia usar na mesma situação. Porém, o sentido da palavra, o significado da palavra, ficaria mais restrito se usar, né, para alcançar, no sentido de ganhar, que é chegar, chegava à rua, ganhava a rua, alcançava a rua. Avançava, teria que colocar a preposição, avançava na rua. Se for avançava a rua, não funciona. Então, letra B é mais coerente. 24. Entre o primeiro e o segundo período do texto acima. Você estabelece uma relação de... Essa aqui é uma questão também difícil, porque tem duas que se confundem muito, né? Duas opções que se confundem bastante. Vamos ver aqui a primeira oração. Cida, desde pequena, guardava um sentimento de urgência. E a segunda, seu corpo, aos 9 anos, maturou-se no sangue mensal de mulher. Duas frases, duas orações. Qual a relação entre elas? Contradição? Não, nada a ver. Essa aqui já pode eliminar, né? É absurda. Alternância também. Alternância é ou uma coisa ou outra, já pode dar uma eliminada, é absurda. Conclusão.
Conclusão até parece, né? Assim, Cida desde pequena guardava um sentimento de urgência. Logo, portanto, seu corpo aos 9 anos até confunde um pouco, tem certo sentido. E causa e consequência. Vamos ver qual seria a diferença entre conclusão e causa e consequência. Conclusão tem que ter premissa. Premissa que faz a gente chegar a uma conclusão, né? Penso, logo existo, todo homem é mortal, João é homem, então João é mortal. Tem essa premissa aqui, é um conjunto de informações, né, que eu reúno para chegar à conclusão com base nessas informações anteriores. Cida desde pequena guardava um sentimento de urgência. Tá? Isso me leva a concluir que o corpo maturou-se. É necessário concluir isso, ou seja, algo que é uma conclusão necessária, evidente. Vamos ver causa e consequência. Cida desde pequena guardava um sentimento. Tá? Guardava. Isso aqui pode ser uma causa de algo que vai surgir depois. Guardava um sentimento de urgência. Seu corpo aos 9 anos maturou-se. Opa! Olha o sentido que traz. Guardava com maturou-se. É como se fosse uma semente. Se eu guardo uma semente na terra, ela vai desabrochar e vai ficar madura. Aqui sim tem um sentido maior de causa e consequência. Como ela tinha um sentimento de urgência natural, isso causou o amadurecimento dela em vários sentidos, físico, psicológico. Então, seu corpo aos 9 anos maturou-se no sangue mensal. Devido à urgência que o corpo dela tinha, que tinha um sentimento dentro dela, essa urgência fez o corpo dela se adiantar para outras situações. Então, seria aí uma causa que desencadeou uma consequência. Vê como que parece com conclusão? Fica mais próximo aí para causa e consequência. A conclusão deveria ter outras frases que pudesse a gente chegar a uma conclusão mais óbvia, né? A uma frase, a um sentido mais óbvio. Se talvez tivesse uma outra frase falando esse sentimento aflorava em diversas questões físicas do seu corpo, da sua vida, esse sentimento mexia com seus hormônios, aí sim, eu estou juntando premissas, estou juntando informações que vão me levar talvez a uma conclusão que seja mais evidente, que seja mais lógica. Número 25. As palavras sublinhadas no trecho acima são verbos no gerúndio. O efeito de sentido que a autora procurou estabelecer ao usar esses verbos foi efeito de sentido. Efeito de sentido é algo bem interessante. Por quê? Porque ele traz aqui verbo no gerúndio. Tranquilo. As palavras sublinhadas no trecho são verbos no gerúndio. Desafiando, vencendo e encontrando. Verbo no gerúndio, NDO. O efeito de sentido que a autora procurou estabelecer ao usar esses verbos. A usar o quê? Os verbos no gerúndio. Então o foco aqui é o gerúndio, não é nem o sentido do verbo, que é desafiar, vencer e encontrar. É o gerúndio. E repara como que eles estão sendo usados um depois do outro. Agora vamos ver como que funciona isso no parágrafo. Cida bebeu no aquecido do zigue-zague os carros. Temos aqui zigue-zague, que dá uma ideia, né, de rapidez, uma ideia de movimento. Zigue-zague dos carros, das pessoas, dos pés. Temos aqui uma gradação. Carro é maior que pessoa, que é maior que pé. Pé é pertencente à pessoa, pessoa pertencente a carro. Uma gradação, ou seja, já temos aí, né, um estilo no texto que faz a gente sentir, a gente materializar o texto de alguma forma, né, cognitivamente, ao ler. Cida bebeu no aquecido zigue-zague dos carros, das pessoas, dos pés, quase voantes, outra palavra que dá a ideia de velocidade, então zigue-zague, velocidade, né, movimento, voante, velocidade, dos pedestres, pedestres desafiando, vencendo e encontrando a morte. Opa, uma sequência de ações, só que essa sequência de ações está no gerúndio, ou seja, são ações que ocorrem no decorrer do tempo. O que é gerúndio? É o verbo
que dá uma continuidade, a ideia de continuidade de ação, é chamado de contínuo, né? O verbo contínuo. Então, se eu uso o verbo falando, é porque essa ação de falar está acontecendo num período de tempo. E desafiando, vencendo, encontrando, dá essa ideia de sucessão de ações, só que ações que estão sempre ocorrendo, ou seja, sempre em movimento. Vamos ver quais opções aqui, qual opção que ela é mais próxima. Letra A, causar no leitor a sensação de movimento e velocidade. De cara, a gente já pode marcar a letra A. Tem mais sentido com essa análise. Letra B, causar no leitor estranhamento ao movimento. Não é estranhamento ao movimento das grandes cidades. Por quê? Porque já é subentendido que grandes cidades possuem um movimento. E o texto todo também está repleto de informações sobre o movimento das cidades. O movimento da vida dela, né, no primeiro parágrafo. Então não tem estranhamento, porque não é uma informação nova, não é uma informação específica desse parágrafo. Letra C, provocar humor. Tem um humor? Tem um humor sarcástico aí, porém o objetivo dela, ao usar o gerúndio não é desencadear o humor. O humor, na verdade, é com o sentido das palavras, o sentido do verbo, encontrando a morte, né, finalizando o parágrafo. Esse é o humor, mas não é o gerúndio. Letra D, provocar a reflexão do leitor acerca das mortes no trânsito. Não tem nada a ver essa aqui, né? Elimina de cara essa letra D, porque o texto em nenhum momento fala sobre isso, foca morte no trânsito. Mas tem uma morte ali no trânsito, né? Encontrando a morte. Tem, mas é o foco. Usar o gerúndio, é o foco de usar o gerúndio, trazer reflexão. Não tem sentido, não tem fundamento, não tem nada a ver. Não é o gerúndio que faz isso. Número 26. Temos aqui, né, o parágrafo e o enunciado. No trecho acima, percebe-se que a narrativa funde em uma solução tempo e espaço. Isso é possível de ser percebido por quê? É uma questão também difícil. Vamos lá. Já saltaram montanhas e divisas de um tempo e espaço que ficaram para trás. Funde-se, né? Você funde uma noção em uma só noção, o tempo e o espaço. Ele usa aqui, tempo e espaço. Então já tem essa palavra, essa expressão, tempo e espaço. Isso é possível de ser percebido por quê? Por como que eu percebo essa fusão de tempo e espaço? Primeiro, porque tem a junção dessas duas palavras, tempo e espaço. Vamos analisar o restante agora. Saltaram montanhas e divisas. Montanhas e divisas têm a ver com espaço. Espaço geográfico, né? Limite de regiões. Era cidade pequena e depois foi para a cidade grande. No meio delas, né, tem montanhas, divisa, tem limites de territórios. Então já saltaram montanhas e divisas. O saltar aqui, que está no sentido metafórico, ela não saltaram literalmente, né? Não pegou, saiu pulando montanhas, mas no sentido de transpôs, né, de carro, de ônibus, de avião, que seja. Então, esse saltar que está no sentido metafórico, montanhas e divisas. Dê um tempo e espaço. Ao ele utilizar tempo e espaço, essa palavra espaço se refere a esse espaço de montanhas e divisas. Que ficara para trás. Que ficara para trás. Esse para trás aqui faz referência à expressão tempo e espaço. O espaço ficou para trás? Ficou para trás porque ela saiu de lá e foi para outra cidade. Isso num período de tempo. E faz muito tempo. Esse tempo de quando ela vivia na cidade pequena ficou para trás. Ou seja, é o tempo utilizado com o sentido, né, com a metáfora do espaço. Tempo é espaço, tempo é lugar. Então, quando eu uso para trás, eu estou ao mesmo tempo falando de período de tempo e falando de espaço. Quando eu olho para trás, eu vejo o meu passado e vejo o lugar de onde eu vim, porque não estou mais lá. Isso é trabalhado até na mística cognitiva, né? É a visão de mundo que essas palavras trazem. Bem, então vamos lá. Letra A. Os verbos saltar e ficar estão no pretérito mais que perfeito. Estão no pretérito mais que perfeito. O que é pretérito mais que perfeito? É o passado do passado. É um passado anterior a outro passado. É isso que faz a fusão do tempo e espaço? Não. O pretérito mais que perfeito só fala do tempo. Não é ele que faz essa junção. Saltar a montanhas. Não é o verbo no mais que perfeito que une esses itens.
Letra B. A expressão para trás tem no trecho sentido ambíguo, não ficando claro se se refere a uma anterioridade no tempo ou no espaço. Na verdade, se refere aos dois. Né? E se não ficando claro, é porque se refere justamente aos dois. Para mim está mal formulada essa aqui, essa opção da letra B. Então, essa letra B é correta? Sim, porque esse para trás trata ao mesmo tempo ao mesmo tempo, né? Do tempo, já não existe mais, né? O passado, e o espaço. O verbo no passado, né? No mais que perfeito, só trata do tempo. Letra C. A palavra já no início do trecho estabelece uma circunstância de tempo e de espaço. De espaço não, só de tempo. Já um advérbio de tempo. As palavras montanhas e divisas estão sendo usadas em seu sentido metafórico. Não, sentido metafórico não, sentido físico mesmo. Montanhas e divisas. Metafórico, ele só vai aparecer depois que a gente lê tempo e espaço, que aí sim a gente vai ver que esse tempo está associado ao espaço que ficou para trás. As montanhas e divisas é só espaço. Questão 27. A alternativa, tá aqui, a alternativa que contém trecho do texto que justifique a afirmação anterior. A alternativa que contém trecho no texto que justifique a afirmação anterior. Qual a afirmação anterior? O texto trabalhado nos mostra uma mulher que sente desde criança a necessidade da rapidez e da velocidade. Necessidade, a palavra-chave, necessidade, rapidez e velocidade. Tal necessidade se dá em função de uma sensação de vazio, palavra-chave, que ela procura preencher ao estar sempre em... procura preencher, palavra, né, expressão-chave, ao estar sempre em atividade ou à procura de uma atividade. A alternativa que contém trecho do texto que justifique a afirmação anterior é, letra A, ela era vencedora de outras distâncias. Vencedora de outra distância no sentido dela percorrer outra cidade, né? Deixou a cidade dela. Isso justifica a necessidade de rapidez, a necessidade de... quer dizer, a sensação de um vazio. Esse vencedor de outra distância, na verdade, é o que vai preencher essa necessidade. Então, aqui está, na verdade, o que vai preencher, e não o que justifica essa necessidade. Letra B. Cida bebeu no tecido zigue-zague dos carros, das pessoas, dos pés, quase voantes, dos pedestres, desafiando, vencendo, encontrando a morte. Isso aqui é um trecho quando ela foi com a mãe, né, na cidade grande, ela era pequena, ele foi com uma cidade grande e ficou observando as pessoas, os zigue-zague das pessoas, e ela ficou absorvendo aquilo, ficou, né, vidrada naquilo. Isso é o que justifica a necessidade. Na verdade, ela já tinha necessidade. Isso também é consequência da tal necessidade. Letra C. Corria os olhos pelas manchetes tentando aprender os acontecimentos. É a mesma coisa que o terceiro. É consequência da tal necessidade. E letra D. Era preciso avançar sempre. Por eliminação, essa aqui acaba tendo mais sentido. Era preciso avançar sempre. Por quê? Não se sabe. É algo dela. Isso aqui é o que está mais associado à sensação de vazio, à necessidade de rapidez. Como ela sentia essa questão do tempo, que era preciso avançar sempre, por mais que ela avançasse, sempre tinha algo a ser avançado, sempre tinha algo a ser preenchido, sempre tinha que estar fazendo algo, preenchendo com algo ou com alguma atividade, para estar sempre avançando. Então, esse avançar sempre, segundo o texto, segundo a autora, né, é o que causa essa sensação de vazio dela. Podemos chamar de insatisfação. Né? 28. A palavra que foi acentuada pelo mesmo motivo de dinâmica, essa aqui é a questão mais fácil da prova, questão de acentuação gráfica. E vamos retomar aqui, né, algo bem fácil. É uma questão que você não pode errar. Essa aqui é a questão que você errou, centenas de pessoas passaram à sua frente, porque é uma questão fácil demais. Dinâmica. Como que eu faço separação de sílabas? Eu conto o impulso de ar
a quantidade de impulsos de ar que saem ao falar uma palavra. Porque cada impulso de ar sai uma vogal, e cada sílaba é feita de uma vogal. Então, a palavra dinâmica. Uma vogal I. Mica. Ian, ia. Impulso de ar. E o que é consoante? Consoantes são as obstruções que aparecem na boca, no aparelho, né? Fonador, para obstruir, para mudar o som, né, dessa vogal que sai. Dinâmica. Mas as 4 vogais saem. O que sai junto são algumas barreiras de dente, de lábio, de língua, de palato, que modificam esse som da vogal. Beleza, então temos aqui 4 sílabas. Dinâmica. E agora a sílaba tônica, é só eu chamar a palavra. Dinâmica. A sílaba que se prolongou é a sílaba tônica. Não. Quando a sílaba tônica é antepenúltima, classifico a palavra de proparoxítona. Quando é penúltima, classifico de paroxítona. E quando é a última, classifico de oxítona. Certo? Então temos aqui dinâmica. Vamos ver agora qual palavra também é proparoxítona. Urgência. Urgência. Fala urgência. Urgência. Você fala urgência, ou seja, não são 4 impulsos de ar que saem. Urgência. Urgência. Não. Urgência. Urgência. 3 impulsos de ar. Então, 3 sílabas. Qual a sílaba tônica? Urgência. Se prolonga é gen. Então, ela é paroxítona. Perfeito? Vamos ver a próxima palavra. Época. Época. 3 impulsos de ar. Época. Sílaba tônica é a que se prolonga, então proparoxítona. Resposta está aqui, letra B, proparoxítona. Por mais que você às vezes pudesse confundir urgência como proparoxítona, época é mais proparoxítona que urgência. Época com certeza é proparoxítona. Urgência não. Poderia talvez até aí, né, dependendo do teórico, dependendo da pronúncia, do sotaque, do estudo linguístico, ver como aí urgência. Urgência. Olha, eu tenho uma urgência. Opa, mas talvez aí uma outra sílaba no fazendo hiato, o I e o A. Depende muito aí da variedade linguística. Até nós iremos. Até, 2 sílabas, 2 impulsos. Até, sílaba tônica é a última, oxítona. Também, 2 impulsos, 2 sílabas, chama, também, última sílaba, então, oxítona. Certo? Então, vamos lá agora para a próxima questão, que é a 29. Lembrava-se, entretanto, que deixou, opa, calma aí, já vi entretanto, já vi essa palavrinha aqui, e de cara eu sei que é uma conjunção coordenativa adversativa. Não vou nem ler a frase toda, vou ver só o enunciado. A palavra sublinhada pode ser substituída sem prejuízo de sentido, ou seja, tem a mesma equivalência semântica do texto por. Se é conjunção coordenativa adversativa, é só eu procurar outra conjunção coordenativa adversativa. Então, é conclusiva, portanto, conclusiva, logo, conclusiva, e contudo é adversativa. Sempre quando eu falo de período composto de conjunções, eu falo a mesma coisa. Memoriza as classificações do período composto, orações coordenadas, orações subordinadas adverbiais, subordinadas adjetivos e subordinadas substantivos. Memorizou esses 4 tipos de orações, memoriza os conectivos característicos de cada oração. Acabou. Já ajuda você em 80% a 85%. Memorizou as preposições, as conjunções padrões de cada classificação, restante vai ficar muito mais fácil. Questão número 30, também é uma questão bem tranquila da prova. Cida descobriu outras pessoas também portadoras da ausência da vida que ela trazia em si. Na frase acima, o que retoma o termo.
A palavra que ela pode ter várias funções, pode ser conjunção, pronome relativo, pronome interrogativo, pode ser uma afinidade, pode ser até preposição acidental, tem uma afinidade de funções do que. Uma das funções do que é ser pronome relativo. E quando que o que ele será pronome relativo? Quando eu consigo trocá-lo por o qual e suas variações, né? O qual, a qual, os quais e as quais. E o que o pronome relativo faz? O pronome relativo, ele retoma um substantivo anterior. A menina que eu vi. Esse aqui retoma menina. Eu vi a menina. Algo interessante aqui do pronome relativo é a gente fazer a separação da oração. Anota aí. A menina que eu vi. Aqui. Temos um pronome que eu consigo trocar por o qual, ou a qual, no caso, né? A menina a qual eu vi. Se eu consigo trocar por a qual, é um pronome relativo. Se é pronome relativo, ele substitui ou faz referência, retoma o substantivo anterior, que é menina. Eu pego menina e coloco aqui no lugar do que. E o que eu faço com o restante? Eu esqueço o restante. Aí eu vou reordenar a frase que sobrou. E se eu sei que aqui está substituindo, né, está retomando, está trazendo a menina, eu vou reescrever essa frase, só que com a menina no lugar do que. Eu vi o quê? A menina. Pronto. Por que menina? Porque o que faz parte dessa frase. E como ele representa menina, eu pego menina e rearranjo lá. Vamos ver aqui como que fica na oração da questão. Portadores da urgência devida que ela trazia. Certo? Certo. Que? Separei. Dá para trocar por o qual ou a qual? A urgência devida a qual ela trazia. Opa, consigo trocar por a qual. Se eu consigo, então é porque é pronome relativo. Se é pronome relativo, então substitui o substantivo anterior. Qual o substantivo anterior? Temos aqui uma expressão, né? Urgência devida. Esse devida, aquela locução adjetiva ligada à urgência, né? Substantivo abstrato, aí vem do adjetivo urgente. Então, locução adjetiva, a urgência pertence à vida. Quer dizer, a vida pertence, né? A vida possui a urgência, é possuidor. Ficou feio isso aqui. Locução adjetiva. Locução adjetiva. Ótimo. O substantivo que está sendo retomado é o mais importante dessa expressão, que é o substantivo urgência. Eu pego esse urgência devida, que é a expressão inteira, um substantivo com uma locução adjetiva, né, especificando ele, coloco aqui no lugar do quê? E rearrumo, ou rearranjo, reordeno a oração, a segunda oração, a qual pertence o quê? Eu vou esquecer tudo que veio antes. Esquece isso aqui tudo. Vou pegar essa oração e vou reordenar. Só que no lugar desse aqui eu vou colocar o quê? Urgência devida. Então, ela, olha que bonito que fica. Ela trazia o quê? A urgência devida. Pronto. Está aqui. Esse urgência devida entrou nessa oração por causa do que retomou o substantivo da oração anterior. Bonito, né? Pronome relativo é um dos conteúdos mais bonitos de gramática. É muito legal, cara. É legal. Quando você aprende é legal. Para aprender é difícil, confesso. Pronome relativo não é tão simples de pegar, não. Mas depois que pega, questão de pronome relativo você não erra na prova. Fica sempre dentro dessa caixinha. Então, na frase acima, o que retoma o termo, olha que bonito, agora a gente já faz com mais tranquilidade. Urgência devida, tá aqui. Urgência devida, letra C. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sino para receber aí comentários de
questões de língua portuguesa para concurso. Grande abraço, bons estudos, Deus te abençoe sempre.